Uma técnica de enfermagem foi contratada por um hospital. 3 anos depois, a instituição a transferiu unilateralmente para outro. 155 quilômetros de distância. O judiciário reconheceu a irregularidade da conduta. Mas por quê? Porque a instituição deixou de reconhecer a complexidade da decisão. Neste vídeo, a gente analisa um caso que mostra o que diferencia uma decisão organizacional fundamentada de uma que gera condenação. A questão não é necessariamente sobre ter razão, mas como demonstrar o que foi decidido. Eu sou Maria Madalena, advogada, mestre em bioética, ética aplicada e saúde coletiva. E o que a gente vai ver hoje é exatamente onde a gestão vira governança. O debate sobre a implementação da gestão de riscos psicossociais ganhou um novo momento com a suspensão temporária das sanções referente a este tema na NR1. Então a pergunta é: como uma organização demonstra que reconheceu um risco antes que ele vire conflito? Existe uma diferença entre uma organização que decide e uma organização que demonstra como chegou naquela decisão. E o caso que a gente vai analisar ilustra exatamente isso. Imagine que você assina um contrato, você sabe onde vai trabalhar e você organiza sua vida inteira em torno disso. Moradia, transporte, relacionamentos, rotina. 3 anos depois, muda tudo. Não porque você quis, mas porque a organização decidiu. Então você recebe a notícia, você vai ter que se mudar para outro lugar, longe e que muda tudo que você organizou. O que você faria? Essa técnica de enfermagem levou ao judiciário. E o que o judiciário reconheceu? A organização sabia que era uma decisão complexa, sabia que o contrato tinha limites e que aquela mudança impactaria a vida daquela trabalhadora. O que deveria ter acontecido em um processo de reconhecimento dessa decisão seria a escuta, análise, consideração dos impactos, registros do caminho decisório, conversar com essa trabalhadora, a situação complexa, a ruptura de um convênio e o que a instituição poderia oferecer, se era interessante ou não para aquela trabalhadora. Tudo isso documentado, reconhecido e analisado em conjunto. O que realmente aconteceu foi diferente. A organização decidiu, transferiu e pronto. Sem conversa e sem análise. Sem demonstração de que tinha pensado no impacto. Apenas uma ordem e depois uma decisão organizacional sem qualquer demonstração do caminho percorrido. O judiciário disse: esse rompimento de convênio era algo esperado, era um risco do empreendimento, do empregador, e não é justo impor à trabalhadora uma mudança que superava os limites do contrato. Então, o que ficou claro é que a organização não demonstrou uma análise e nem que considerou quem realmente sustentaria aquela decisão. E o que esse caso demonstra também é que não é uma questão de um erro individual, é uma estrutura que decide sem reconhecer a complexidade. E reconhecer não significa dizer sim para tudo. É reconhecer o que a outra pessoa vive. É colocar a decisão a partir de um diálogo e demonstrar os critérios. A organização que estrutura isso fortalece a sua posição diante do risco. Não necessariamente vai evitar o processo, mas, se o processo acontece, ela consegue demonstrar o que foi analisado, o fundamento e que considerou as pessoas envolvidas. A análise está na carta do Substack e se você está estruturando como incorporar isso na sua organização, tem um percurso com uma proposta de método detalhado. Até o próximo vídeo.